Você já percebeu como a maioria das pessoas que investe de forma segura nunca consegue construir patrimônio relevante? Pode parecer contraditório, mas evitar riscos demais é, na prática, arriscado. Não estamos falando de perder dinheiro no curto prazo. O risco real é muito mais silencioso. Perder para a inflação, deixar de ganhar juros reais e nunca ver sua riqueza crescer de verdade. Nesse vídeo você vai descobrir algo que a maioria dos investidores conservadores ignora. A segurança absoluta pode custar caro no longo prazo. Vamos analisar por que estratégias que parecem prudentes muitas vezes deixam muito dinheiro na mesa e como uma mentalidade estruturada de crescimento patrimonial muda completamente o jogo. Se você quiser entender isso com mais profundidade e aprender passo a passo como estruturar uma carteira que cresce no longo prazo, eu explico tudo na minha formação completa e o link está na descrição. Você vai entender por que investir em ações de forma estratégica e passiva, assim como acontece em países desenvolvidos, é o motor mais consistente para construir riqueza ao longo de décadas. E, ao mesmo tempo, vamos mostrar como a cautela exagerada cria riscos ocultos que podem corroer seus resultados sem você perceber. Fica comigo, porque nos próximos minutos você vai ver a diferença entre simplesmente não perder dinheiro e realmente fazer seu patrimônio crescer, e por que a maioria das pessoas está escolhendo o caminho que garante perder oportunidades cruciais. Quando falamos em mentalidade defensiva, estamos nos referindo a pessoas que investem apenas para evitar perdas imediatas, buscando segurança acima de tudo. É a famosa frase, prefiro não arriscar. Até parece sensato, mas há um detalhe que poucos percebem. Evitar riscos nem sempre significa proteger seu patrimônio. O risco real aqui não é a volatilidade diária ou uma queda temporária do mercado. É o risco de seu patrimônio não crescer o suficiente para acompanhar a inflação, ou seja, perder poder de compra ao longo do tempo. Quando o objetivo é apenas não perder, muitas pessoas acabam abrindo mão de rentabilidade significativa e deixam de construir riqueza relevante. É comum ver investidores conservadores concentrando recursos em títulos públicos atrelados à inflação ou pós-fixados. Antes de falar dos riscos desses investimentos, vale explicar o que eles são. O Tesouro IPCA, por exemplo, promete rendimento acima da inflação medida pelo índice oficial, o IPCA. Já os títulos pós-fixados pagam uma taxa atrelada à Selic ou ao CDI. A lógica é simples, segurança e previsibilidade, mas a realidade é mais complexa. O primeiro ponto importante é que segurança não significa crescimento real. Mesmo títulos que parecem protegidos podem não acompanhar adequadamente o custo de vida real. Por exemplo, suponha que você aplique R$100 mil em Tesouro IPCA há 10 anos. O rendimento acompanha o IPCA, mas se o índice subestima a inflação real de alimentos, energia ou educação, seu poder de compra pode ter crescido muito pouco ou até ter sido corroído. Já os títulos pós-fixados, mesmo quando rendem acima da Selic, podem gerar rentabilidade real negativa em momentos de inflação elevada. Para ilustrar, imagine um cenário em que a Selic está em 8% ao ano, o CDI rende próximo disso, mas a inflação real percebida é de 10% ao ano. Seu capital seguro está perdendo poder de compra, mesmo que a rentabilidade oficial seja positiva. Outro ponto frequentemente ignorado é o imposto de renda, que incide sobre toda a rentabilidade do título. Dependendo do prazo e do cenário econômico, ele pode reduzir significativamente o ganho real, chegando a anular a proteção contra a inflação justamente quando você mais precisa. Além disso, há o risco de crédito. Mesmo investimentos considerados seguros carregam a possibilidade de inadimplência do emissor, seja o governo, bancos ou empresas. É um risco silencioso, que raramente aparece em conversas sobre segurança, mas que está presente e não deve ser ignorado. O paradoxo é claro. Muitos investidores tentam proteger o capital de perdas aparentes, mas acabam deixando o dinheiro na mesa e atrasando a construção de patrimônio real. Essa é a diferença entre apenas não perder e realmente investir para crescer. Outro aspecto da renda fixa que merece atenção é o teto de rentabilidade. Mesmo títulos atrelados à inflação ou à Selic têm limite de retorno. Em cenários de juros baixos ou inflação elevada, o crescimento do patrimônio fica comprimido. Ao se concentrar exclusivamente nesses investimentos, você está limitando estruturalmente seu crescimento financeiro, mesmo que tudo pareça seguro no curto prazo. Para ilustrar, vamos imaginar dois investidores há 20 anos. O investidor A, conservador, investiu todo o seu capital em títulos pós-fixados com rendimento médio de 8% ao ano. O investidor B, com mentalidade de crescimento, investiu em ETFs globais de ações, com retorno médio histórico de 10% ao ano, mesmo considerando crises e volatilidade. Ao final de 20 anos,
Ambos começaram com R$ 100.000. O investidor A terá cerca de R$ 466.000, enquanto o investidor B, mesmo assumindo momentos de queda do mercado, terá aproximadamente R$ 673.000. A diferença de R$ 207.000 não é apenas juros compostos, é o efeito de crescimento estrutural do capital, que a mentalidade defensiva ignora. É aqui que fica evidente o paradoxo da mentalidade defensiva. Ao tentar evitar qualquer risco, o investidor assume um risco silencioso e mais perigoso, que é não construir riqueza real ao longo do tempo. Em outras palavras, o conforto de não perder dinheiro hoje pode custar décadas de crescimento financeiro amanhã. É nesse ponto que entra a mentalidade de crescimento patrimonial. Diferente da renda fixa, investir em ações permite que seu dinheiro cresça junto com empresas e a economia global, capturando ganhos reais de produtividade e expansão econômica. Nos países desenvolvidos, investir em ações é corriqueiro. ETFs, fundos passivos que replicam índices globais, permitem que qualquer investidor participe desse crescimento sem precisar escolher ações individualmente. A vantagem é dupla: diversificação e retorno superior no longo prazo, sem gastar tempo acompanhando o mercado. Uma vez eu atendi uma cliente empresária que tinha todo o seu capital aplicado apenas em renda fixa segura, entre aspas. Com pequenas mudanças estruturadas e um pouco de exposição a ETFs globais, conseguimos multiplicar significativamente seu patrimônio em menos de 5 anos, sem assumir riscos desnecessários, apenas estruturando o crescimento real. Dados históricos mostram que, apesar de períodos de volatilidade, o retorno real das ações supera consistentemente a renda fixa ao longo de décadas. Por exemplo, o índice MSCI World, que representa ações globais de grandes empresas, teve crescimento médio real, aquele acima da inflação, de aproximadamente 6 a 7% ao ano em dólares nas últimas 5 décadas, mesmo incluindo crises financeiras globais. A renda fixa brasileira rendeu muito menos do que isso quando convertida para dólares. E aqui está o paradoxo central. Quem evita o risco de perder dinheiro acaba perdendo patrimônio real, porque deixa de investir em ativos que crescem estruturalmente. Uma estratégia conservadora pode parecer segura no curto prazo, mas em horizontes de 10, 20 ou 30 anos, raramente entregam riqueza significativa. Já uma abordagem estruturada em ações globais permite que seu patrimônio cresça de forma consistente, aproveitando o tempo e o poder dos juros compostos. Investir em ações não é arriscado de forma irracional, é uma prática estrutural e consolidada em países desenvolvidos. Empresas crescem, geram lucros, distribuem dividendos e reinvestem para expandir ainda mais. Ao investir nelas de forma consistente, você participa desse crescimento e permite que o seu patrimônio evolua de forma escalável. Ao contrário da renda fixa, que tem limite de rentabilidade, ações capturam o crescimento da economia e da produtividade. Por isso, famílias que investem em ações ao longo de décadas acumulam riqueza real, enquanto muitas pessoas conservadoras, mesmo ganhando bem, ficam estagnadas. O segredo não é buscar lucros rápidos ou especular, é estruturar uma carteira simples, passiva, diversificada e consistente. O risco existe, mas é controlado e necessário para gerar crescimento real no longo prazo. O ponto central que você deve levar desse vídeo é profundo, mas simples. Não perder dinheiro no curto prazo não é a mesma coisa que crescer financeiramente no longo prazo. A mentalidade defensiva parece segura, mas limita seu patrimônio, deixa oportunidades na mesa e expõe você a riscos silenciosos. Investir bem é compreender que a volatilidade faz parte do processo, que o tempo é o seu aliado e que o crescimento patrimonial exige exposição estruturada a ativos que crescem com a economia, como ações globais via ETFs. Quem entende isso consegue transformar dinheiro parado em riqueza real ao longo de décadas. Em outras palavras, a diferença entre investir bem e apenas não perder dinheiro está na mentalidade. É a diferença entre segurança ilusória e crescimento consistente. E se quiser conversar sobre sua situação específica, a minha consultoria personalizada ajuda a aplicar esses conceitos de forma prática, ajustando estratégias de crescimento de patrimônio conforme seu perfil e objetivos.